Essa CPI iniciou dia 27/4. Faz 6 meses amanhã. 6 meses. Ela teve sempre, no meu modo de entender, e eu ouvi atentamente aqui todos os senadores e senadoras, escutei aqui todo o período atentamente e gostaria de dizer que ela sempre teve o foco político. Essa CPI sempre teve um foco político. Criar uma narrativa, um enredo para responsabilizar o presidente Bolsonaro. Esse presidente que rompeu com a corrupção no Brasil. Ele interrompeu um histórico de muitos anos de corrupção. Enquanto a CPI funcionava, que eu nunca vi uma CPI funcionar numa pandemia, numa guerra, essa nossa funcionou. Enquanto o presidente disponibilizou mais de 600 bilhões para o combate à pandemia no ano de 2021. E aqui era tratado como genocida. Nós somos um dos países que mais vacinou em todo o mundo. Foi o Brasil. Enquanto teorias de conspiração para arranhar a imagem do presidente, do governo, não se fez nenhum negócio, não se gastou nenhum tostão com negócios que tentaram fazer com o governo. Infelizmente, a CPI não moveu um músculo para seguir o caminho da corrupção e do dinheiro. Teve a inclusão do Amazonas, porque o senador Eduardo Braga se posicionou. Senão, passou ao largo todos os outros indiciamentos que poderia ter sido colocado. Então eu quero deixar registrado isso. Amazonas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Consórcio Nordeste. Isso não foi correto, essa não dedicação, porque o dinheiro público, federal, estadual, municipal, ele é o mesmo dinheiro. Nós precisamos zelar pelo dinheiro público. Os tratamentos aqui, quando teve as pessoas que aqui vieram, veio muito picareta, mas também veio pessoas que vieram para dar informação técnica, informação importantes. Os que interessava se tratou bem, e os que não se interessava se meteu a bota. Obrigando, principalmente o relator, quando a pessoa não falava o que ele queria, ele ficava possesso, ele inquiria para dizer o que ele queria que fosse dito. Eu espero que a PGR arquive, avalie, veja que não tem crime, principalmente quanto ao presidente da República. Não tem evidência, não tem crime, e arquive esse processo todo. A valorização do SUS, ficou muito claro aqui, que nós precisamos cada vez mais valorizar o SUS, porque o SUS demonstrou capacidade de poder vacinar, imunizar todos os brasileiros, e está fazendo isso. Então o SUS precisa ser realçado por nós. Muitas vezes a gente não se preocupa tanto com a tabela do SUS, a valorização dos profissionais que trabalham lá. E ele mostrou que, efetivamente, é forte. Espero que os órgãos de controle, que eu já falei aqui, CGU, AGU, TCU, Receita Federal, Banco Central, que quando um micro e pequeno empresário tem qualquer probleminha no seu registro, numa alteração contratual, é um
é um desastre, é um massacre. Agora, banco, empresas frias, banco que não é banco, empresários que vieram aqui, picareta, não empresário, porque empresário ofende os empresários, dizer que muitas das pessoas que estiveram aqui são empresários, vieram aqui mentir, se prepararam para vender para o governo o que não tinham, sem piedade, numa pandemia, tentando saquear o governo. Isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim para o Brasil. Um mau exemplo. Eu espero que os órgãos de controle tenham condições, se interessem um pouco mais para peneirar essas quadrilhas que sai governo, entra governo, querem saquear, querem roubar, querem furtar o dinheiro do povo brasileiro. Eu quero, senhor presidente, eu sempre fui de falar pouco. Quero dizer a todos os senhores que muitos enquadramentos que foram feitos aqui, não vou entrar nesse mérito. Agora, o enquadramento de um senador, de um parceiro nosso dessa CPI, por opinião, o indiciamento dele, isso não é cabível. Eu quero apelar, senhor presidente, para Vossa Excelência, que convença o relator, até porque o relator não tem condições morais nenhuma de indiciar ninguém, e ele aceitou de pronto. Ele não é exemplo para ninguém no Brasil. Tem 13 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e quer enquadrar um senador que nem o Reis, que é um homem ficha limpa. Isso não é possível. Essa CPI vai cometer um ato que todos nós vamos nos arrepender. Ele se manifestou respeitosamente no estilo dele. Agora está inquirido. Que brincadeira é essa? Eu quero deixar isso registrado, senhor, que Vossa Excelência tenha a sabedoria de pedir para que ele tire o indiciamento do senador, porque senão extrapolou todos os limites, passou, opinião é crime, vamos indiciar. Que é isso? Por favor, eu quero cumprimentá-los, todos os senhores senadores e senhoras senadoras, pela minha participação. Cumpri uma missão aqui. O Brasil sairá muito mais forte do que entrou nessa pandemia, porque o Brasil é assim. É o último que entra e o primeiro que sai pela qualidade do seu povo. Infelizmente, nós não fomos atrás do dinheiro que surrupiaram dos cofres públicos. Nós não fomos. Mas eu espero que a gente possa ainda fazer isso. Quero cumprimentar, senhor presidente, todos os senadores e senadoras, nessa minha manifestação muito sincera, muito honesta, no dia de hoje, para que a democracia e a liberdade não sejam atingidos, principalmente por nós. Muito obrigado, presidente. Senador Jorginho, eu quero aqui, como presidente, dizer que o senador Renan fez um trabalho bastante profundo nessa investigação. E o trabalho que ele fez, tenha certeza que é para que a gente faça justiça. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, senador Jorginho, e eu estou falando isso porque agora eu vou encerrar a sessão, a gente volta daqui a 1 hora, é a questão do SUS. Você sabe, senador Jorginho, que o presidente nomeou um ministro que não sabia o que era o SUS, para você ter uma ideia da importância. O senhor está dizendo aqui da importância do SUS, mas o presidente conseguiu nomear um ministro da Saúde que aqui mesmo disse para a gente que não conhecia o SUS. É uma pena. E em plena pandemia. E aí há pessoas que acham que a gente ainda está fazendo um trabalho aqui. Eu acho que os equívocos e erros que foram cometidos vai servir de exemplo para futuras gerações e que o presidente que estiver de plantão no cargo, né, ele não possa cometer esses erros e equívocos. Então, senadora Leila, nós tivemos, em plena pandemia, no pior momento, o senador Eduardo Braga falou há pouco,
sobre a falta de oxigênio, sobre a falta de medicamentos. Sabe quem é que estava no Ministério naquele momento? Um ministro que não sabia o que era o SUS. Olha a importância que foi dada a esse tratamento no momento mais difícil. E o senhor elogiou o SUS e eu concordo 100% com Vossa Excelência.